RCP Notícias. Em Cabo Verde já são 7 horas, vamos para as notícias no primeiro jornal, como sempre a abrir os destaques desta edição. A economia nacional deve crescer este ano mais 2 pontos percentuais que no ano passado, para 4,7%, mas fica em estagnação em 2025. Previsão do Banco Mundial consta do relatório sobre perspectivas económicas globais publicado ontem. As ações detidas pelo Estado na Caixa Económica, representativas de 27,44%, são colocadas à venda numa operação na Bolsa de Valores que começa hoje e decorre até finais de fevereiro. Vice-Primeiro-Ministro, Ministro das Finanças, anuncia a realização da Cimeira de Empreendedorismo Jovem em março. No início, um anúncio feito ontem na aula magna sobre empreendedorismo realizada no ISCE. A República pelas mãos da Juventude é o lema da 13ª edição da Semana da República, 13 a 20 de janeiro. A sessão plenária começa hoje, daqui a pouco, a partir das 9, com um debate com o Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, a pedido do MPD. A Enacol troca de gerência na Ilha da Boa Vista, assume o posto de venda, uma confirmação do diretor-geral da empresa em declarações à rádio de Cabo Verde. São os títulos, agora o desenvolvimento de estas e de outras notícias. A edição é do Júlio Vera Cruz Martins, para acompanhar já de seguida. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, reúne-se hoje com o presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, na Cisjordânia, para discutir o período pós-guerra na faixa de Gaza. Ontem, o chefe da diplomacia norte-americana voltou a pedir a Benjamin Netanyahu a poupar os civis palestinianos em Gaza. Numa votação prevista nas Nações Unidas sobre ataques rebeldes Houthi no Mar Vermelho, o Conselho de Segurança marcou para hoje uma votação sobre uma resolução que deve condenar e exigir o fim imediato dos ataques dos rebeldes Houthi do Iêmen a navios da Marinha Mercante e comerciais na região do Mar Vermelho. Se a situação se mantiver, todo o tráfego marítimo tem de passar pelo continente africano, o que pode dificultar ainda mais o comércio internacional. A economia nacional deve crescer este ano mais 2 pontos percentuais que no ano passado, para 4,7%, mas mantém-se em estagnação em 2025. A previsão consta do relatório do Banco Mundial sobre perspectivas económicas globais, publicado ontem. A nível mundial, o crescimento vai desacelerar pelo terceiro ano consecutivo de 2,6% em 2023 para 2,4% este ano. Para já, o risco de uma recessão global está posto de lado, em parte devido à força da economia norte-americana. Contudo, os autores do estudo do Banco Mundial prevêem que as atuais tensões geopolíticas, como a guerra na Ucrânia e também no Médio Oriente, podem criar novas ameaças e a curto prazo. Além disso, o relatório sobre perspectivas económicas globais alerta que até o fim deste ano, cerca de 40% das pessoas dos países de baixa renda ficam mais pobres que antes de 2019, da pandemia. Os peritos prevêem que, sem uma correção de rumo, os anos 2020 vão ficar a ser conhecidos como a década das oportunidades perdidas. Porém, ainda é possível corrigir o rumo. O estudo do Banco Mundial aponta 3 vias: implementar políticas públicas para a melhoria do ambiente fiscal, expandir o comércio transnacional e fortalecer a qualidade das instituições.
As ações detidas pelo Estado na Caixa Económica, representativas de 27,44% do capital social da empresa, são colocadas à venda numa operação na Bolsa de Valores que começa hoje e decorre até finais de fevereiro. A venda das ações do Estado decorre de compromissos assumidos em 2019, a quando da aquisição da participação da Geocapital. A nota é do coordenador da Unidade de Acompanhamento do Sector Empresarial do Estado. O Estado de Cabo Verde, por forma a assegurar a sustentabilidade do sistema financeiro cabo-verdiano e proteção do capital da Caixa, adquiriu efetivamente em 2019, de forma transitória, a participação social de 27,44% na Geocapital, após uma operação de venda que não se realizou por indefinição do potencial investidor. Posteriormente, em 2021, tendo o Estado de Cabo Verde reconhecido que as condições do mercado do sistema financeiro e da Caixa estavam, portanto, asseguradas, o Governo definiu como uma das prioridades a privatização de empresas detidas de forma parcial ou integral. Portanto, é neste contexto que surge a Caixa, que vem na resolução número 104 de 2002, em que o Governo aprovou a agenda de empresas passíveis de privatização, alienação parcial, concessão ou PPP. Sandney Fernandes realça que a operação demonstra a redução da participação do Estado enquanto agente económico, mas também o reforço do papel regulador. Por outro lado, também o Estado quer dinamizar o mercado de capitais, criando novas opções de investimentos e potenciando ganhos, designadamente a nível do fomento da participação do setor privado, através de um processo de dispersão do capital social, em que, sobretudo, as famílias cabo-verdianas residentes e na diáspora poderão investir as suas poupanças num produto financeiro com rentabilidade superior aos produtos tradicionais que nós temos no nosso mercado. O lançamento da oferta pública de venda tem lugar hoje de manhã na Bolsa de Valores. Mais à frente, no outro olhar, voltaremos à questão da venda das ações detidas pelo Estado na Caixa Económica. A Cimeira do Empreendedorismo Jovem já tem data marcada, 8, 9 e 10 de março, com 3 questões em agenda. A criação de um programa para o empreendedorismo, um banco de investimento e uma plataforma digital, voltados todos para os jovens. A data da realização da Cimeira está confirmada pelo Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças. O palco escolhido por Olavo Correia, nem mais que a aula magna sobre empreendedorismo, realizada ontem no ISCE, reportagem do jornalista Cândido Fortes. O Governo quer impulsionar a aposta no empreendedorismo no ensino superior, uma solução que, indica o Vice-Primeiro-Ministro, é fundamental para se atender a demanda por oportunidades de emprego, porque, argumenta Olavo Correia, nem o Estado nem as empresas poderão resolver a questão por si sós. Por isso nós temos de desenvolver essa cultura de empreendedorismo nos nossos jovens, na escola, nas universidades. São conhecidas as dificuldades dos jovens empreendedores em apresentar garantias para acesso a financiamento bancário. Olavo Correia garante também que, em Cabo Verde, o Governo pretende criar uma plataforma para o setor do empreendedorismo, o que, juntamente com a criação de um programa completo de empreendedorismo jovem e de um banco de investimento para o empreendedorismo jovem, serão temas para a cimeira alusiva ao setor em março. Então, a grande ideia que está a emergir no continente africano é a criação de um banco de investimento para a promoção do empreendedorismo jovem. Então, nós queremos organizar em 8, 9 e 10 de março a Cimeira para a Juventude, uma cimeira focada no investimento para os jovens. Mas a questão que se coloca não é apenas uma questão de financiamento, é uma questão de um programa que envolve educação, envolve formação, envolve coaching, envolve criação de oportunidades de mercado, e envolve todo o segmento até o jovem estar consolidado, o sucesso estiver garantido. Não é só dar um dinheiro ao jovem, não. É um programa completo de promoção do empreendedorismo, que cria também empregos para os jovens. Não é? O que nós queremos é montar um sistema de informação em que temos um central de registro de bens jovens e toda a informação sobre o jovem que tramita com o Estado.
O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças admitiu também que, para competir à escala global com a investigação e inovação, Cabo Verde necessita de elevar a taxa de acesso ao ensino superior, que está abaixo de 18%, e compara com Luxemburgo, que tem uma taxa de cerca de 60% de jovens no ensino superior. Outro dado comparativo avançado por Olavo Correia remete para a percentagem de 600 milhões de pessoas sem acesso à energia em África. O ICEG promove uma feira de empreendedores que reúne mulheres e homens, uma feira de empreendedorismo que reúne mulheres e homens a partir de hoje, durante 3 dias. A Praça Alexandre Albuquerque, na cidade da Praia, vai ser uma plataforma de partilha de informações e produtos. A feira começa à tarde e é parte de um extenso programa de comemorações dos 30 anos do ICEG que se estende até novembro. Os ganhos e os desafios que a organização tem pela frente é tema de uma jornada de reflexão programada para hoje de manhã no Palácio do Governo. A República pelas mãos da Juventude é o lema da 13ª edição da Semana da República, de 13 a 20 de janeiro. O programa é vasto, em alinhamento 3 conferências: investigação científica em saúde, visão dos jovens sobre inovação e desenvolvimento, desafios e oportunidades para os pequenos estados insulares no domínio da cibersegurança e visitas de estudos dos jovens a universidades. O Presidente da República continua a receber cumprimentos, hoje da Câmara Municipal da Praia e depois dos partidos políticos com representação parlamentar, e no fim do dia da Associação Nacional dos Municípios. Entre os votos de boas entradas, o chefe de Estado recebe também pedidos para exercer a sua magistratura de influência. É o caso do Procurador-Geral da República na audiência de ontem à tarde. O ano passado, uma preocupação nossa era a eleição dos membros pelos Conselhos Superiores. Vimos que, de facto, a influência do Sr. Presidente da República surtiu algum efeito e as coisas resolveram-se. Este ano trouxemos outras preocupações. Temos, por exemplo, a aprovação de revisão de leis impactantes no setor da Justiça, concretamente no que nos diz respeito a Lei Orgânica do Ministério Público, o Estatuto dos Magistrados do Ministério Público, a Lei da Inspeção do Ministério Público, a questão salarial, o índice salarial, que consta do nosso Estatuto já desde 2011 e está sujeito a uma regulamentação que nunca existiu até agora. Sabemos que há já projetos prontos, inclusive nós participamos na elaboração desses projetos de revisão, demos a nossa contribuição e à espera que haja, de facto, uma discussão e aprovação na Assembleia. As coisas vão demorar um bocado, mas acreditamos que brevemente a Assembleia irá discutir a revisão dessas leis. José Landim transmite ao Procurador-Geral da República as prioridades do Ministério Público, mas também preocupações relativas às pressões que o sector da Justiça sofre em períodos eleitorais, como este que se avizinha com as eleições autárquicas. São épocas férteis, portanto, em provocações à justiça, no bom sentido. Ou seja, a justiça é chamada a intervir em tudo. É a época em que haverá grandes denúncias bombásticas, mas as pessoas têm que entender que o Ministério Público não pode intervir perante qualquer denúncia. Quer dizer, nem tudo que entra no Ministério Público tem que ser estado com um processo crime. E isso é importante saber, e a justiça tem que funcionar com serenidade. A serenidade é avaliar muito bem os factos apresentados e depois, se necessário, intervir concretamente isto. As prioridades serão, portanto, nós temos alguns magistrados que já foram recrutados e que vão fazer o estágio este ano, já começaram o estágio, vão continuar num centro especializado no estrangeiro e regressarão. A perspectiva é boa porque a entrada de uma centena de 14 magistrados é a primeira vez que isso acontece. Igualmente de 30 oficiais de justiça. Isto precisamente para ter algum impacto e produzir efeitos imediatos. Embora esses efeitos só daqui a um ano poderão, porque o estágio de 18 meses, só depois disso que entrarão. Praticamente o personagem judicial prevê-se que as coisas corram da melhor forma possível. Outra questão abordada pelo jornalista Eugênio Teixeira é a compensação à Primeira-Dama, entretanto suspensa por determinação do Presidente da República, mas ainda envolta no meio de uma grande polémica no seio da classe política do país.
Tribunal de Contas já diz que tomou alçada para acompanhar e para averiguar este dossiê. Também há uma inspeção do Ministério das Finanças. A nível do Ministério Público, pensam dar algum passo? Aí está, ainda me faz essa pergunta, porque no Estado de Direito Democrático as instituições têm competências próprias e cada uma tem que agir de acordo com aquilo que a lei estabelece. Na verdade, o Ministério Público tem a atribuição de intervir quando há indícios de crime. Ora, inicialmente, em primeira linha, devem intervir outras instituições, que é o que está a acontecer. E, na verdade, que no fim produzir um relatório e se desse relatório surgir algum indício de crime, aí sim nós entramos. Mas, na verdade, eu sei que houve pessoas que entendiam, não, mas tem que atuar logo, investigar, avançar com o processo, mas não é assim. Esperamos porque, repara, se aquilo que se denuncia, à partida não parece haver um crime, mas pode vir a haver resultante do relatório. De modo que nós temos que aguardar, não se pode intervir. Aliás, a própria justiça, o direito penal intervém, aquela intervenção mínima, só intervém onde não for possível resolver de outra forma. Se houver alguma irregularidade, há instituições próprias que intervêm para corrigir a situação. José Landim lembra que o Ministério Público só intervém em caso de indícios de crime. A sessão plenária da Assembleia Nacional, a primeira deste ano civil, começa hoje e abre com um debate com o Ministro da Administração Interna a pedido do grupo parlamentar do MPD, com os fundamentos apresentados ontem pelo deputado Samuel Varela. Estamos conscientes que, em termos de segurança e criminalidade, os índices abaixaram, de modo que entendemos que a segurança deve ser partilhada por vários atores, não é? A questão de corresponsabilização. Portanto, a responsabilidade com a segurança não é só do MPD. Nós contamos com o apoio, o envolvimento, o engajamento da oposição neste sentido. Por isso que trazemos esta temática para debate, porque é necessário que haja consenso, que haja entendimentos nesta matéria. Estranheza é o sentimento com que o grupo parlamentar do PCV recebeu a chamada do ministro Paulo Rocha ao Parlamento. Carla Carvalho diz, sem titubear, que em 8 anos de governação, os resultados do combate à criminalidade e à violência nas principais cidades, os resultados são parcos. Como sabem, uma das bandeiras da campanha em 2016 do MPD foi o combate, não é, e a diminuição drástica do nível de violência e da criminalidade. Entretanto, isso não aconteceu. Apesar de, e é uma das poucas coisas nessa matéria que o governo fez, que tem a ver com as câmaras de vigilância, não é? Mas as câmaras de vigilância, elas sozinhas não resolvem a situação de violência, porque senão já teriam resolvido. Então, principalmente nos grandes centros urbanos como a Praia e Mindelo, têm ocorrido diariamente situações que nos preocupam e de alarme em relação à questão da violência. A deputada Zilda Oliveira esclarece que a UCID está ciente dos investimentos realizados, mas apesar disso leva a debate a questão da segurança aliada aos meios necessários para responder às situações de crise e de criminalidade. O quadro pessoal da Polícia Nacional está em déficit em diversos concelhos, em alguns concelhos com uma situação mais preocupante, como por exemplo é o caso de Santo Antão. Nós iremos questionar sobre a resolução definitiva desta situação. Para quando? Também iremos questionar sobre a existência ou a necessidade de programas de formação contínua e de capacitação dos agentes com vista a uma resposta mais eficiente da Polícia Nacional. Constata-se um déficit de viaturas, quer em termos de quantidade, quer em termos de qualidade. Em termos do estado de conservação dessas viaturas, resultante do desgaste inerente à idade e ao uso, o que acaba por condicionar a capacidade de resposta da Polícia Nacional, com consequências a nível da produtividade e da eficácia. É expectável que o caso do suicídio de um polícia há dias na Praia e o assalto à mão armada na Avenida Cidade de Lisboa a um posto de combustível possa contaminar o debate com o Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha. A seguir ao debate,
está em agenda a sessão de perguntas dos deputados e vai responder o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, por solicitação do grupo parlamentar do PAICV. A Enacol já assumiu a gestão dos postos de revenda de combustível na Ilha da Boa Vista, uma garantia ontem à tarde à Rádio de Cabo Verde do diretor-geral da empresa. Luís Fortes adianta que após negociações com a anterior gerência, as duas partes chegaram a um entendimento. A situação vai estar agora controlada. Oscar Monteiro. Tudo acontece na falta do abastecimento de gasóleo, gasolina e gás na Ilha das Dunas há já algum tempo, o que tem deixado a população, condutores, taxistas e operadores turísticos preocupados. Para o diretor-geral da Enacol, o problema não residia na falta de estoque de combustível na ilha, mas sim na gerência dos vendedores nos postos de abastecimento. Não há uma falta de combustíveis na Ilha da Boa Vista. Portanto, a ilha está perfeitamente abastecida para aquilo que são os consumos regulares, não há motivo de preocupação por essa via. O outro ponto que é importante clarificar também é que, à semelhança do que acontece no resto do país, o posto da Boa Vista é gerido por uma entidade revendedora, por uma empresa revendedora, uma segunda empresa que não é na qual o posto é nossa propriedade, não somos restantes, mas não é gerido diretamente por nós. É facto que houve aqui algumas dificuldades nos últimos tempos no regular abastecimento aos clientes finais, a razão pela qual nós ontem, ao final do dia, chegamos a acordo com a entidade que fazia a revenda, que o melhor caminho seria irmos cada um para o seu lado e, portanto, a Enacol, a partir de hoje de manhã, assumiu diretamente a gestão do posto. Tivemos de manhã a mudar de sistema, estamos neste momento a abastecer o posto e até ao final do dia a situação vai ficar perfeitamente normalizada e tranquilo para os nossos clientes. Portanto, fica perfeitamente resolvido. Luís Flores garante que neste momento os postos de abastecimento da Enacol na Ilha da Boa Vista já dispõem de combustíveis suficiente para abastecer os clientes. Já assumimos. Tivemos de manhã a mudar os sistemas, a mudar tudo aquilo que era necessário para conseguirmos pôr o posto a funcionar. Já foi abastecido com produto. Sei que já está a abastecer gasóleo, o gás também já está. Não sei neste momento que estou a falar com se já tem gasolina ou não, mas até ao final do dia a situação fica perfeitamente normalizada e os clientes podem abastecer o posto nas quantidades que precisarem, das vezes que precisarem, sem nenhuma limitação e sem nenhum problema. O problema do abastecimento de combustível nos postos de revenda da Enacol na Ilha da Boa Vista resolvida hoje, com gerência assumida pela Empresa Nacional de Combustíveis de Cabo Verde. A entidade reguladora independente da saúde deve indicar um ponto focal para atender casos de reclamações. A sugestão vai ser apresentada ainda hoje por Sandra Santos, em nome da ADECO, numa mesa redonda que marca os 5 anos da ERIS. É fundamental para que nas áreas da segurança alimentar, no setor farmacêutico e da saúde, as pessoas estejam bem informadas e que saibam que podem sempre recorrer à ADECO para fazer as suas reclamações. E outra necessidade que nós sentimos é a de ter um ponto focal ou outro mecanismo para que as respostas dos consumidores sejam mais céleres, visto que sempre que recebemos reclamações, nós consultamos a ERIS e, não tendo um prazo de resposta, nós gostaríamos de ter um ponto focal para que as respostas sejam mais céleres e que os consumidores possam sentir mais próximos da ERIS, mesmo da ADECO, visto que as suas inquietações serão respondidas no tempo certo. De resto, a ADECO dá nota positiva ao desempenho da ERIS. Carlos Santos, confirma-se a reeleição do presidente Félix Tshisekedi, confirmada ontem a reeleição pelo Tribunal Constitucional. O grupo onde está o Jornal de Notícias, Diário de Notícias, TSF e o Jogo estão em greve de 24 horas e protestam em vários pontos da cidade de Lisboa e do Porto. Os acionistas da Global Média não se portam bem.
Passam agora 24 minutos das 7 da manhã. Está concluída esta edição do Primeiro Jornal. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.